Olá, boa tarde, domingueiros maravilhosos. Mais um domingo nós aqui para mais uma experiência não, é sim, com um oferecimento do Lean, Lar Espírita Morada Nova. Você está sabendo, nós estamos realizando aqui o terceiro percurso formativo em magnetismo humano. Começou ontem, no sábado, pela manhã e tarde, e hoje foi até o meio-dia, um pouco mais do meio-dia, mas estamos aqui terça, quarta, quinta e sexta à noite teremos mais cursos, e aí de novo no outro sábado, o dia inteiro, e domingo até o meio-dia. Se você está aqui com a gente, que bom. Se você não está, que peninha, olha, porque agora só em janeiro do ano que vem. Mas, se quiser vir, ainda dá tempo, tá bom? É isso. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos aqui para mais um tema muito curioso. Curioso porque às vezes a gente sabe, mas na hora de fazer, gratidão na visão espírita, né? Vamos fazer uma prece já agradecendo por isto e dar início a esta domingueira abençoada. Deus, Pai de infinito amor, sabedoria, bondade absoluta, que tudo de bom de Ti, que sempre nos envolve, seja sempre muito bem acolhido em nossas almas, em nossas vidas, que a nossa gratidão seja imensa, como imenso tem sido o Teu amor por nós. Inspira-nos mais uma vez, inspirando esta alma generosa que se ofereceu a mais uma vez estar aqui conosco, trazendo-nos sua palavra, sua observação, tudo isto para melhorar a nossa maneira de ver e viver. Abençoa-nos, Senhor, que os bons amigos do bem estejam conosco mais uma vez. Que assim seja. Então é isso, nós estamos aqui hoje com a nossa querida Sabrina Rosa. Olha só que beleza. Tudo bem, Sabrina? Boa tarde, Jacó. Boa tarde a todos. Tudo ótimo, graças a Deus. Como estão as coisas aí, os preparativos do percurso? Tudo em paz? Ah, tá maravilhoso, graças a Deus, está muito bom. Olha, eu fui abençoado que tive aí uma semana de férias com a família, ó, foi a coisa mais reconfortante, renovadora, né? Então agora estamos com todo gás. E eu aqui estou com todo gás para lhe ouvir, tá bom? Vamos Tá lá. bom. Vamos lá, sim. Vamos falar sobre gratidão na visão espírita. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. E é um tema muito interessante, né? Um tema que faz a gente lembrar lá da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, versículo 18, onde ele fala assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E aí é uma passagem muito forte, se a gente parar para refletir, porque eu começo me perguntando assim, como que a gente pode render graças a Deus diante das dores que sacodem a nossa existência, diante de tanta coisa que acontece na nossa sociedade ao longo de toda a nossa história, né? A gente tem uma bagagem aí de muita coisa que a gente, graças a Deus, passou e que hoje já não existe mais, mas que ainda hoje, no nosso mundo contemporâneo, na nossa sociedade, ainda abala as nossas estruturas, ainda faz com que tenhamos aflições e tantas dificuldades. Então, como que a gente consegue render graças a Deus, dar graças por tudo que nos acontece, não é? E seria muita ingenuidade nossa achar que da noite para o dia a gente ia conseguir fazer isso, né? Sermos pessoas otimistas, positivas, embora é uma escolha diária nossa ter essa postura diante da vida, apesar de tudo que acontece, de todas as coisas que nos afligem. Mas é algo que não vai ser da noite para o dia. Vou acordar hoje e vou dizer, não, a partir de agora eu sou uma pessoa grata, eu tenho gratidão por tudo, eu sou super positiva e vamos para frente. Não, é um pouquinho de utopia e a gente precisa ter bom senso, né? Para a gente encarar a vida. Mas aí vem a doutrina espírita e vem justamente tirar o véu de muitas coisas. A gente começa a compreender o porquê que a gente está aqui, a verdadeira compreensão da vida, né? Mas a gente começa a olhar para as coisas que vão acontecendo no mundo e na nossa vida
dentro desses princípios que a doutrina traz e que vai ampliando os nossos horizontes, que é a questão da imortalidade da alma, as leis que a doutrina traz para a gente de causa e efeito, né, as reencarnações sucessivas, a lei de progresso. Então, a doutrina espírita ela vem fazer com que a gente tenha uma nova visão da vida e que a gente começa a entender um pouquinho tudo isso que vem acontecendo, que vai acontecendo no mundo todo e que afeta a nossa vida pessoalmente, né? Então, quando a gente fala em tudo dar graças, eu queria compartilhar um depoimento de uma pessoa, é uma história real, uma pessoa, é um artista, e eu me lembrei dessa história e eu queria compartilhar com vocês. Ele começa falando da vida dele, morava com os pais, pai, a mãe e a irmã, numa região simples de São Paulo, era uma casa com um cômodo, e com os 18 anos, ele passou o dia trabalhando, quando saiu do trabalho foi para a igreja, e quando chegou em casa encontrou os pais dormindo na sala, porque era uma casa de quarto e sala, uma casa pequena, e às vezes ou os pais dormiam no quarto ou na sala, então revezava com os filhos, né? Às vezes dormia na sala e o outro, os filhos no quarto e vice-versa. Nesse dia ele chegou em casa e quando viu ali, chegando de mansinho para não acordar os pais que estavam dormindo lá no colchão, no chão, veio uma coisa muito forte na cabeça dele, porque ele pensou assim, como seria a minha vida sem o meu pai? Isso que foi uma coisa muito forte, que veio ali essa pergunta, esse pensamento na hora, mas tudo bem, ele foi dormir. Passou para a sala, foi para o quarto, dormiu. Com algumas horas depois, ele acorda com o pai sentado, com dor. Ele levantou, foi socorrer o pai. O pai estava infartando e o pai morreu ali nos braços dele. E ele lembrou de uma passagem, justamente dessa passagem, que ele tinha ouvido na igreja, em tudo dai graças. E quando isso aconteceu com o pai dele ali, nos braços dele, ele falou, se em tudo dai graças, o que está fora de tudo? Nada. Então eu tenho que dar graças no nascimento, na morte, com meu pai vivo, com meu pai morto. E essa frase veio muito forte na mente dele ali em questão de segundos. E ele agradeceu. Com o pai ali morrendo, mas ele agradeceu. E foi muito difícil, mas com esse pensamento muito no íntimo dele, ele conseguiu ir levando a vida, apesar das dificuldades, e a mãe trabalhando, fazendo os bicos ali para sustentar a casa, até que a irmã dele conseguiu um emprego 6 meses depois da morte do pai. E aí, no primeiro dia de emprego da irmã, foi no carro da empresa para um município vizinho, era o trabalho dela, a empresa levava ela no carro, né, da empresa. 6 pessoas no carro, um acidente. Das 6 pessoas, só quem morreu, quem desencarnou foi a irmã dele. Então, mais uma vez, a frase na cabeça dele, né? Aquilo veio forte nele, em tudo dai graças. E foi, assim, 2 perdas muito próximas, mas ele estava sempre com essa frase que era o que dava fé e que fazia ele continuar ali. Uma ou 2 semanas depois que a irmã morreu, a única coisa que o pai dele tinha deixado para ele era um Gol velho, ele fala assim, um carrinho. E ele tinha um amigo que tinha anemia falciforme. E esse amigo estava com crises, com muitas dores, e foi a única pessoa que tinha ali no momento com algum veículo para deixá-lo no hospital era ele. Foi ele para o hospital com o amigo dele. Isso num dia fatídico em que teve um apagão no Brasil inteiro, todos os municípios, todos os estados. Quando isso aconteceu, no carro lá com o amigo dele, indo para o hospital, uma pessoa na moto pedindo para ele descer, e aí era um assalto. E aí tudo bem, vou resumir porque senão vai ficar muita história. E eu tenho muitas histórias para falar sobre esse tema, mas senão vai ser uma contação de história e não uma palestra. Mas enfim, perdeu o carro também, foi para o hospital no escuro com um amigo que estava doente. E mais uma vez,
o que veio na mente dele é, poxa, em tudo dai graças. E aí parece mentira, né? Porque às vezes acontece isso com a gente. A gente já acorda com o pé esquerdo, né? Tudo começa a acontecer e você começa a se estressar e você começa a se perguntar por que isso está acontecendo comigo. E aí a gente vê depoimentos como esses e que demonstram toda uma fé e que você não desiste, que você continua e que você começa a entender a gratidão que essa fé provoca e parece uma coisa assim de outro mundo. E faz com que a gente, às vezes, nesses momentos de tanto desafio, de tanta dor, a gente encontre, às vezes, uma lucidez que a gente não sabe de onde vem, né? Mas que permite com que a gente tenha coragem e continue caminhando apesar de tudo isso. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê que a gratidão ela não está ligada necessariamente a ter ou não ter dinheiro, a ter ou não ter recurso material, ter ou não ter poder, prestígio, e às vezes a gente acha que só vai ser feliz, que só vai encontrar paz, só vai conseguir agradecer quando a gente já tiver com tudo isso, e a gente percebe que não, às vezes a gente tem coisas que tão importante de verdadeiro valor e a gente nem perdeu, tá ali do nosso lado, sejam amores, sejam os nossos parentes, nossos amigos, tá ali e a gente não consegue ser grato, né? Aí muitas vezes a vida vem e acontece isso com a gente e a gente se vê obrigado a reconhecer ali aquele tesouro que a gente tinha, as oportunidades, tesouro que a gente tinha, as oportunidades que a gente tem ali e que são tantas, mas que às vezes a gente está cego, a gente está fechado e a gente não está ali presente para perceber, para viver. Então, e aí, como essas, eu teria aqui outras histórias para contar que são depoimentos que marcam muito e que me motivam a não desistir e a tentar manter essa postura, assim, de fé e de gratidão e que eu tento sempre também me recordar dessa passagem de Paulo aos Tessalonicenses. Então, poxa, se a gente refletir quantas bênçãos a gente recebe diariamente, né? Tanta coisa na vida assim que não tem preço, que dinheiro no mundo pagaria, seja o ar, a gente passou uma pandemia, olha o que é poder respirar, o que é poder enxergar, caminhar, aprender, ter raciocínio. Então, assim, a gente tem muito para agradecer, a gente recebe muito diariamente, são tantas bênçãos que não dá para numerar. Mas a gente às vezes não percebe, por exemplo, e passa batido também que sozinho não somos ninguém. A gente acha muitas vezes que somos autossuficientes. E como a gente precisa um do outro, como a gente não está aqui para viver sozinho, né? Se a gente parar para refletir, quantas pessoas estão por trás daquele prato, daquela refeição que está na nossa mesa todo dia, que estão por trás ali na confecção da roupa que a gente veste. Enfim, é tanta coisa, é uma cadeia tão incrível, tão perfeita que Deus criou, aí a gente passa batido, entendeu? Mas a gente tem esse hábito, infelizmente o cérebro acaba se agarrando nas coisas que são mais negativas, as coisas que doeram, as coisas boas a gente acaba esquecendo mais facilmente, né? Isso é uma característica do cérebro, até por um instinto de sobrevivência. A gente acaba ficando mais alerta quando as coisas que marcaram, que gerou ali um trauma. Então, é comum que a gente se prenda mais às coisas ruins que acontecem conosco e as coisas que foram boas acabam caindo ali no esquecimento, né? Mas o que a gente pode refletir é como converter essa dor, essas aflições, esses desafios da nossa existência num instrumento de educação, de progresso, né? Como que a gente consegue ali enxergar os aspectos positivos que acontecem na nossa vida, né? Apesar de dores, de sofrimentos. E aí a gente tem várias questões hoje já batida, a gente tem a psicologia positiva, né, que se concentra nos aspectos positivos das nossas vidas, faz com que a gente foque mais
na virtude, nas nossas virtudes, no bem-estar. Aí vem a questão dos exercícios de gratidão. Seja grato todos os dias por 3 coisas. São exercícios, são hábitos que a gente vai desenvolvendo aí dentro da psicologia positiva, que a gente vê hoje, que já é eficiente, que vai ajudando a gente a desenvolver essa postura diante da vida. A gente já tem a neurociência aí com estudos, falando que a pessoa otimista, ela é mais feliz, ela é mais saudável, consequentemente. Então, tudo isso de fato é eficiente, são ferramentas que a gente pode utilizar para conseguir olhar para a vida e usar ali a dor enquanto um instrumento de educação e de progresso, que a gente vai despertando para as coisas boas da vida. Mas tudo isso é maravilhoso, funciona, ótimo, ok, mas a gente, sem a verdadeira compreensão da vida, e aí onde entra a questão dos princípios espíritas, da doutrina espírita, que faz com que a gente comece a entender de fato, né, o porquê das coisas, o porquê estamos aqui, o porquê precisamos passar por tudo isso, e aí não tem como não lembrar de Francisco de Assis, que quando a gente lembra desses exercícios de gratidão, para que a gente possa ir aí se desenvolvendo e se tornando uma pessoa mais otimista, conseguir ter um olhar mais positivo sobre a vida, sobre nós mesmos, eu me lembro de Francisco de Assis, né? Ele, com toda a sua humildade, tentando ali vivenciar o amor, né? Ele era uma das pessoas, assim, exemplo para a gente também, que a gente pode aprender com ele, de que teve uma ocasião que ele falou assim, que a gratidão é das mais difíceis moedas a se ofertar na vida. A gratidão é das mais difíceis moedas de se ofertar na vida. Por que é tão difícil a gente ofertar essa moeda? Não é? E aí a gente vê Francisco de Assis sendo grato a tudo, agradecendo ao irmão Sol, né, que traz vida para a Terra, para toda a Terra, todo o planeta, para o irmão Vento, né, por aliviar os dias de calor, a irmã Lua, né, que clareia aí o nosso céu. Enfim, ele agradecia por tudo, os animais, ele tinha essa postura diante da vida. E como é legal a gente ter esses exemplos, né? Então, como a neurociência, a psicologia positiva falou, já mostra através dos estudos os benefícios da gratidão, de sermos pessoas gratas, e aí a gente vê que são inúmeros, a gente percebe que quando somos mais gratos diante da vida, diante do que nos acontece, a gente começa a encontrar paz, paz íntima, né? A gente encontra disposição para que os espíritos se conectem com a gente e a gente, consequentemente, passa a ser instrumentos mais acessíveis para ajudar na obra de Deus, né? Então, quando a gente tem gratidão, a gente começa a ampliar nossas virtudes, a ser uma pessoa mais resignada, porque a gente começa a tentar a compreender os desígnios de Deus. A gente começa a compreender que muitas vezes eu estou seguindo o caminho ali que foge do meu controle, que não era o que eu esperava, que não era o que eu queria e tudo mais, mas eu começo a entender que Deus tem um propósito muito maior na minha vida e eu começo a superar as mágoas, as desavenças, eu começo a investir para que minha vida seja uma vida mais tranquila, mais serena, mais leve, né? Então, são vários os benefícios de sermos, de nos tornarmos pessoas gratas diante da vida. Então, quem não quer todos esses benefícios? Na verdade, dar graça, ser pessoa positiva, otimista. Mas quando a gente fala de gratidão, a gente está falando necessariamente de fé. Não tem como falar de gratidão e não falar sobre fé. Não é essa fé cega que a gente vê comumente, que aceita tudo, que não passa pelo crivo da razão, e que a gente vê aí que é levada ao fanatismo, né? Não essa fé. Quando a gente fala de gratidão e associa a fé, a gente está falando, aí a gente entra lá no que o Evangelho fala sobre fé,
que a fé necessita de uma base. Que base é essa que a fé necessita? E aí Kardec traz base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. Então, essa fé raciocinada que nos ajuda a olhar para a vida, para esses desafios, para as nossas dores, com um olhar de compreensão, com um olhar de gratidão, de entendimento, não porque me disseram que é isso ou que é aquilo, não, porque hoje eu compreendo essas leis, hoje eu tenho uma visão de imortalidade da alma, hoje eu sei que eu estou aqui de passagem, hoje eu sei que eu estou plantando a todo instante, que eu estou colhendo frutos do passado e ao mesmo tempo estou plantando já o meu amanhã. E aí eu começo a valorizar e a estar mais focada no meu presente, porque eu sei que a minha vida depende disso, né? Então, quando Kardec ele traz essa questão da fé, e aí é legal porque ele traz nesse capítulo sobre a fé, ele traz a fé em algumas acepções, e aí a primeira que ele traz, ele fala do poder da fé, e então ele fala sobre fé no sentido moral. E essa passagem também é muito legal, porque ele compara a fé do tamanho da semente de mostarda, né? Então, que fé é essa? Que a semente de mostarda tão pequenininha, mas que é capaz de mover montanhas, não é? Uma semente quase minúscula, menor que o da pimenta do reino. E quando ele traz a fé nesse sentido, né, moral, que fala que é capaz de transportar montanhas, que montanhas são essas? São as montanhas justamente das coisas que acontecem na nossa vida, são as dificuldades, são as resistências, são os preconceitos, é o egoísmo, é o fanatismo, são as paixões. E aí Kardec vem falar de uma fé raciocinada, de uma fé no sentido moral, que faz com que a gente transporte tudo isso, né? Então, quando a gente fala de gratidão, a gente está falando de fé, dessa fé raciocinada, de uma compreensão maior sobre a vida. E aí, eu me lembro de Jesus chamando Simão Pedro, dizendo, né? Simão Pedro chamando para ser pescador de homens. E aí, Jesus fala assim: crê, te levareis onde não queres ir. Por que ele falou isso? Jesus falou isso para Simão Pedro. Porque Simão Pedro, assim como nós, e é o convite que o Cristo e que a vida faz para a gente diariamente. Simão Pedro, assim como nós, precisaria abrir mão de conceitos, de verdades absolutas, de preconceitos, de sentimentos e de valores que a gente carrega há tantos anos, há tantas encarnações. E é esse o convite que Jesus faz para a gente todos os dias, para a gente reaprender, para a gente ressignificar, para a gente olhar para a vida. Olhar para esses instrumentos, para a dor, enquanto instrumento de progresso, de avanço, né? Olhar além, não só para o que se apresenta ali no primeiro momento, que é um momento onde a gente vê ali que a gente não compreende, a gente não entende por que aquilo está acontecendo e a gente sofre muito. Mas que quando a gente tem fé e que desperta na gente essa gratidão por tudo que acontece na gente, a gente começa a olhar para aquilo como uma oportunidade de crescimento e de aprendizado na nossa vida. E aí eu acho que é uma história já batida, eu acho que muitas pessoas já falaram, mas é a história da vaquinha que caiu no penhasco, que tinha uma família humilde e a vaquinha era tudo para aquela família, porque é ela que trazia ali todo o sustento da família. E aí passava um mestre e um seu discípulo, e, de forma resumida, eu não me lembro tão fiel da história, tão fielmente, mas o mestre falou para o discípulo jogar a vaquinha deles, dessa família, no penhasco. E aí o discípulo ficou com dor na consciência, não queria fazer isso, porque, poxa, é tudo que a família tem, é a renda da família, o sustento, ela dá o leite, eles produzem o queijo e tudo mais. Aí, mais, seguiu a orientação do mestre. Anos passaram-se, quando esse discípulo, passando ali por perto,
foi na casinha humilde, não encontrou mais a casinha humilde, encontrou uma casa confortável, encontrou ali tudo tinha melhorado, a família estava com mais posses, eles estavam bem melhor do que antes. E aí o que ele achou que seria ruim para a família, né, ter perdido ali no primeiro momento, poxa, a família ficou com certeza arrasada ter perdido ali o seu sustento, né, a sua vaquinha. E aí, quantas vezes o que aparentemente é um mal pode ser algo extraordinário na nossa vida? O não de Deus, se a gente parar para pensar, muitas vezes é a nossa salvação. Já pensou se Deus desse tudo o que a gente quisesse? A gente não sabe pedir, a gente ainda não aprendeu a pedir. Então, muitas vezes, o não de Deus é a nossa salvação, porque se Deus desse tudo o que a gente quisesse, ainda na nossa imaturidade, nas nossas imperfeições, nós muito facilmente cairíamos em verdadeiros precipícios, né? Então, Deus é aquele pai bom, que é misericordioso, que é experiente, que sabe o que a gente precisa. Não é aquele pai que vai dar para a criança tudo o que ele quer. Vou deixar meu filho comer aqui açúcar à vontade, bagana à vontade, porque meu filho quer, mesmo sabendo que isso vai prejudicá-lo, que isso vai fazer mal. E aí é isso. Às vezes a gente precisa que essas coisas venham e estremeçam as nossas bases, as nossas convicções, a nossa realidade, para que a gente desperte para algo muito maior, para algo mais positivo, para algo que a gente não estava vendo, para que a gente possa desempenhar novas habilidades, novos potenciais. Então, se bem soubermos quando algo de ruim acontecer, era para a gente se perguntar e refletir o que que isso está querendo me ensinar, o que que de bom eu posso aprender com isso. Quando a gente olha para trás, o caminho que a gente trilhou, onde a gente está hoje, quantas decepções, quantos amores não vividos, quantas coisas aconteceram, mas que graças a Deus aconteceu, porque hoje eu estou onde eu estou. Hoje eu estou no melhor lugar que eu poderia estar, com as melhores pessoas que eu poderia estar. Eu vivi o que eu tinha que viver para aprender, para me tornar quem eu sou hoje. Então, é essa compreensão que a doutrina espírita, que Jesus, que a gente tem aí de tanto aprendizado, para a gente olhar para a vida com um novo propósito, com um novo sentido mesmo. Então, que a gente possa, no nosso dia a dia, agradecer mais e reclamar menos. Quanto tempo a gente perde reclamando? A gente já reclama tão automático que a gente nem percebe que está reclamando. Aliás, a gente percebe como é difícil ficar perto de uma pessoa que reclama tanto. É muito difícil ficar perto de alguém que reclama o tempo todo de tudo. É muito pesado, é muito chato. Então, não sejamos essa pessoa que está reclamando de tudo. Quando menos percebe, tá tudo ruim. Acordei com o pé esquerdo, estraguei meu dia, acabou meu dia. Quem quiser que me ature. Não. Vamos nos esforçar para não deixar que, às vezes, pequenas coisas tenham uma proporção tão grande na nossa vida e acabe a nossa vida, a nossa semana, nosso mês. É normal termos momentos, picos de estresse, etc. Faz parte, existem questões hormonais, enfim, uma série de circunstâncias, mas que a gente possa agradecer mais e reclamar menos. E aí, também quando a gente olha para trás, quantos livramentos, quanta coisa. Nossa, se eu fosse contar para vocês os livramentos que eu já tive na vida. Mas é isso, eu tenho certeza que não sou só eu, que todos nós temos muitas experiências para contar. Então, se a gente estiver atento, a gente vai ver como a gente tem coisa para agradecer, para dar graças diariamente. Então, para mim, Sabrina, aí é um conceito que eu carrego para mim, do que seria gratidão. Gratidão para mim é ter consciência do que você tem e não do que te falta. Para mim, gratidão é isso. Será que a gente tem consciência do que a gente tem? Porque a gente tem muito, gente. A gente só não para enxergar como somos ricos de coisas que o dinheiro não compra, não é verdade?
E tem uma coisa que faz com que a gente sofra muito nessa vida, que é se comparar, né? A gente nunca está satisfeito. A gente sempre está olhando para o que está em cima. A gente nunca olha para o que está ali, para o que está abaixo, para o que de alguma forma tem menos. A gente fica nessa busca, nessa correria incessante, que não é errado, de maneira alguma, você querer crescer profissionalmente, culturalmente, intelectualmente, seja como for. Mas sempre tendo esse olhar. Não de olhar para o outro com inveja, ou ficar se comparando, ou infeliz porque não tem o que o outro tem. A gente sofre muito por isso. E a gente sofre muito também por não conseguir controlar as coisas. A gente quer controlar tudo. E quando a gente percebe que a gente não consegue controlar nada, a gente sofre. Sofre muito com isso. Então, meus irmãos, meus amigos, que a gente possa utilizar os talentos, os bens que a gente recebe aqui temporariamente, enquanto encarnados, né? Que a gente possa utilizar todos esses bens, todos esses recursos para servir ao próximo. Expressar a nossa gratidão a Deus, à vida, não só com palavras, mas principalmente através dos atos, né? Então, qual é a melhor maneira que a gente poderia expressar a nossa gratidão a Deus, a Jesus, pelo muito que a gente recebe diariamente, né? Como? Qual seria a melhor maneira? Sem dúvida alguma, a prática do bem e a ajuda sincera ao semelhante, porque ninguém chega ao Pai sem o próximo, não é verdade? E aí, falando sobre isso de se comparar e de olhar sempre para o que está faltando, isso é muito, muito triste, porque a gente sofre, a gente sofre. Aí a gente vai amadurecendo e começa a entender algumas questões da nossa vida, mas é aquela história, enquanto algumas pessoas querem sapatos novos, outras queriam apenas ter pés, poder caminhar livremente, não depender de algo ou de alguém para se locomover, não é verdade? Então, que a gente não espere perder para poder valorizar e agradecer o que a gente tem. E se eu retornasse hoje, né, como a história lá que eu falei no início, da pessoa que perdeu o pai, como seria a minha vida? Se eu perdesse minha mãe, se eu perdesse meu filho, se eu desencarnasse hoje, como que eu seria lembrado? Porque isso faz com que a gente tenha um novo olhar sobre a vida. E aí, sem querer ser pessimista, tá certo? Sem querer ser estraga prazer, mas eu tenho que dar uma notícia para vocês. Ninguém aqui na Terra, nem o rico, nem o pobre, vai passar por esse mundo imune às dores e aos problemas da vida. Então, eu queria trazer uma mensagem de Meimei, porque já que ninguém está imune a isso, e que todos nós, em algum momento da vida, vamos passar por esses desafios, pelas doenças, pelas perdas, enfim. Tem uma mensagem de Meimei que é muito forte, eu queria compartilhar com vocês. É de Chico Xavier, do livro Amizade, onde ele fala assim: ora e confia. Se um dia te encontrares em situações tão difíceis que a vida te pareça um cárcere sem portas, sob o cerco de perseguidores aparentemente imbatíveis, sofrendo a conspiração de intrigas domésticas, na trama de processos obsessivos, no campo de moléstias consideradas irreversíveis, no laço de paixões que te conturbem a mente, debaixo de provas que te induzam à desolação e ao desânimo, sob a pressão de hábitos infelizes, em extrema penúria, sem trabalho e sem meios de sobrevivência, de alma relegada a supremo abandono, na área de problemas criados pelos entes a que mais ames, não desesperes. Ora em silêncio e confia em Deus, esperando pela divina providência, porque Deus tem estradas
onde o mundo não tem caminhos, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminho. É por isto que a tempestade pode rugir à noite, mas não existem forças na terra que impeçam cada dia a chegada de novo amanhecer. Bem, bem. Então, meus irmãos, a gente vai passar por muita coisa e ter momento que realmente vai ser muito difícil. E a gente vai se ver sem esperança, abatido, sem força e sem coragem. Mas que nesses momentos, que muitas vezes são os que fazem a gente criar uma fortaleza, criar uma força que às vezes a gente não sabe nem que tem. São muitas vezes nesses momentos que a gente mais cresce, que a gente mais aprende, que a gente, como algumas pessoas dizem, engrossa os coros, né? São nesses momentos que a gente vê, às vezes lá na frente, às vezes a gente demora para ver as consequências, os resultados disso. Mas são nesses momentos de abandono, de decepção, de desemprego, de perdas, de amores, de entes, que a gente vê como a gente é forte. E como aquilo ali que no primeiro momento parecia ser o fim do mundo, me levou num lugar que eu não imaginava que eu seria capaz de levar. Como me mostrou habilidades que eu não imaginei que eu tinha. Como aquilo me fez desenvolver virtudes que eu não achei que existiria, não é verdade? Então, quando a gente fala de gratidão, em tudo dar graças, quando a gente lembra lá de Paulo, nessa carta aos Tessalonicenses, a gente lembra de fé. Não tem como falar de gratidão sem falar de fé, né? E aí tem muita coisa aqui que eu tenho até que filtrar. Tem uma outra história que eu queria trazer para vocês. Eu sei algumas coisas que acontecem na nossa vida que marcam, tem algumas coisas que marcam na nossa vida. E teve uma situação que fez com que girasse a chave na minha vida. Eu treinava numa academia perto de casa e tinha uma amiga minha muito alta astral, muito feliz. Ela estava sempre com um sorriso no rosto, sempre alegre. Sabe aquela pessoa que você olha e que imagina, essa pessoa não tem problema, porque não é possível, ela todo dia tá com esse sorriso estampado no rosto, todo dia muito simpática, muito alegre, muito animada, contagiante. Contagiante, era assim a coisa que eu ficava impressionada. Poxa, ela não oscila, não, ela tá sempre assim. E numa bela oportunidade de conversar mais a fundo com essa pessoa, aí ela me contou a história dela, e aquilo mudou a minha vida. Ela cuidava dos dois irmãos, os pais haviam desencarnado, a mãe havia contraído HIV e do esposo e passou para o filho, engravidou e passou para o filho, e o filho também desenvolveu AIDS, já tinha perdido os pais, e ela era muito nova, e ela tinha toda essa responsabilidade de cuidar dos irmãos, dos dois irmãos mais novos. Ela era nova, mas os dois irmãos mais novos que ela. E era uma pessoa tão simples, tão humilde, assim, em termos de você olhar, você via que não era uma pessoa que ostentava roupa, dinheiro, nada. Ela ia treinar de bicicleta, mas sempre com a maior alegria do mundo. Quando eu vi toda essa responsabilidade que ela carregava de ter perdido os pais, de ter que cuidar dos irmãos, eu comecei a ver que eu não tinha problema, eu não tinha do que reclamar. Por que que eu estava ali, às vezes, sofrendo com coisa tão pequena? E eu não quero desmerecer a dor de ninguém, mas foi uma experiência pessoal minha. A dor de cada um que vai sentir, só quem passa que sabe dizer o quanto dói, o quanto difícil, o quanto desafiador vai ser. Mas tem coisa que acontece na nossa vida que faz a gente girar a chave e começar a olhar para a vida com outros olhos, não é? E a gente se foca tanto, às vezes, no que não tem e dá o sangue, a vida para conseguir o que quer, porque acha que é isso que vai trazer felicidade, muitas vezes perde até a dignidade para conseguir o que acha que vai trazer a felicidade. E às vezes a gente não olha ali um exemplo como esse, foi só um exemplo, mas que
diz tanto, e que fez com que eu olhasse para a vida de outra maneira. Isso já faz alguns anos. Ela me permite contar essa história. E é uma pessoa que eu admiro muito. E aí eu começo a ver que gratidão, que alegria, que otimismo realmente não tem a ver com posses, com recursos, sabe? É muito além disso. É muito além, é um estado de espírito, é uma compreensão maior da vida, independente de religião. Porque a doutrina espírita, ela faz com que compreendamos muita coisa. Mas às vezes tem aquelas pessoas que nem comungam das mesmos ideais, da mesma crença, mas que são verdadeiros exemplos de pessoas alegres, de bem com a vida, mesmo quando tem ali um calo, uma ferida, que faz com que a gente dê o melhor que a gente tem, mesmo que a gente não saiba que tem, mas a gente está ali dando. E aí, a gente está se encaminhando aqui, né, para o final, e eu queria trazer uma outra mensagem dessa vez, de Emmanuel, que também sempre traz belíssimas reflexões para a gente. E a mensagem tá lá, não sei qual é o livro. Um dos livros de Emmanuel, tá? De Chico Xavier, de Emmanuel, é uma mensagem que fala justamente rendamos graças. E ele traz essa passagem de Tessalonicenses, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses 5,18. E ele fala assim, Emmanuel: a pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva, a alegria que estimula é a irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste, suficiente luz, para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos, onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente, aparece na feição de recurso menos desejável. Lembremo-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento, nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes, só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que mensagem, né, de Emmanuel? Eu acho que depois disso não tem nem muito o que acrescentar. Mas acho que era essa a mensagem que eu gostaria de trazer aqui para vocês, essas reflexões. Eu sei que não é fácil, né? É difícil manter essa postura 100% otimista diante da vida. A gente pega uma gripe, um resfriado, já fica de mau humor. Mas que a gente possa começar a despertar, né? Porque a gente se agarra às vezes tanto nessa ideia de que eu tô no mundo de provas e expiações, e tem dor, e tem sofrimento, e vou ter outras oportunidades para melhorar. Não, vamos nos agarrar na ideia de que a gente está tendo uma oportunidade única, sagrada, e o que, que a gente está fazendo com isso? Então, não vamos ficar, eu tô no mundo de provas e expiações, né? Eu tô saindo dele, eu tenho que me ver como espírito que está saindo, não que vou permanecer ali eternamente no mundo de provas e expiações. Então, vamos nos agarrar nessa ideia positiva, para que a gente possa dar o melhor de nós
agradecendo por tanta oportunidade, por tanta coisa boa que a gente recebe diariamente. É o mar que a gente vai, que não paga nada para ir, é um passeio, são as árvores, é o ar que a gente respira, que a gente possa agradecer aqueles que estão conosco, à nossa volta. Se você ainda tem o seu pai com você, agradeça, agradeça essa oportunidade. Se você ainda tem o seu filho ao seu lado, agradeça, beije, diga que ame. A gente não sabe o dia de amanhã, embora sejamos imortais e é só uma despedida, a morte é só uma renovação, mas que a gente possa viver aqui, presente, dando o nosso melhor com o que a gente tem hoje, com os que a gente ama, com os que fazem com que a gente cresça, com os que testam nossa paciência, na nossa casa, principalmente, no nosso lar, no nosso trabalho, em qualquer lugar. A seara do Cristo é o mundo. Então, acho que era essa a mensagem que eu gostaria de trazer e que a gente aos poucos possa desenvolver essa, fazer essa atividade de gratidão, de agradecer, de olhar para as coisas boas, mais do que olhar para as coisas ruins, de olhar o copo cheio e não o copo vazio, para que um dia a gente consiga ser igual o Chico Xavier, agradecer pelas coisas que estão ali, que acontece, que dói, ai, tá doendo, tô sofrendo, obrigada, obrigada, obrigada. É difícil, mas é possível, é viável. A gente tem vários exemplos e que a gente possa se espelhar nesses exemplos para que a gente alcance esse progresso, essa evolução e que a gente saia daqui melhor do que a gente chegou. Não é verdade, Jacó? É isso aí, Sabrina. Muito bom. Inclusive, hoje eu estava preparando, hoje não, ontem, eu estava preparando um material e eu precisava de uma filmagem que fosse a mais curta possível, a mais condensada, de um processo de fecundação e gestação. E eu encontrei uma que ela foi feita em arte, né? Não foi filmagem real, mas em uma arte. E bem simples a arte. Mas olha, aquilo me emocionou de um jeito e, de uma certa forma, bate exatamente com o que você estava aí no finalzinho colocando. O desenvolvimento, desde o momento do encontro, que o espermatozoide deixa entrar o seu núcleo, e ali começa, vai desenvolvendo, e tudo isso sem palavras, né? A coisa vai acontecendo quase que naturalmente, até que chega no final, está o bebê já prontinho para nascer, e aí ele começa a descer para nascer. E é exatamente essa a luta. A luta de você estar sob compressão, por mais acomodado você esteja, e você diz, agora para eu ter vida verdadeira, agora eu vou ter que me comprimir mais ainda, vou me apertar para quê? Para sair da zona de conforto. Olha só. E aí o bebê sai daquela zona de conforto ali super comprimido, super apertado, para chegar na vida. Aí eu digo, e a gente, às vezes, quando acontece um apertinho de nada, a gente se esquece que a gente já venceu outros apertos. Quando a gente pede paciência, aí tem que ter provação. Mas eu não queria provação. Como é que você não quer provação se você quer paciência? Ah, mas eu queria ser feliz. Sim, você quer ser feliz como? Dormindo o dia todo? Então, você não precisava nem ter nascido. Não, eu queria ser feliz de viver numa festa. Mas quem vive em festa, vive reclamando. Você conhece alguém que vive em festa? O que é que essa pessoa diz? Nossa, cansa demais essa vida. Oh, meu Deus, estou louco para já sair desse negócio. Que negócio mais cansativo do mundo. Ou seja, a gente reclama, aqui é um ditadozinho super grosseiro que eu acho, mas que é super impactante, né? A gente reclama de barriga cheia, essa é a verdade. Quando era para a gente fazer o que a Sabrina estava dizendo aí para a gente o tempo todo, a gente precisa ter esse sentido de gratidão, de reconhecimento, de vitórias. E aí você me impressionou bem na sua abordagem aí, porque assim como você, eu também passei por isso, de olhar pessoas, e às vezes pessoas bem simples, bem comuns ao nosso derredor, elas nos dão cada exemplo de superação, de vitória, para a gente dizer assim, Jacó, pelo amor de Deus, onde é que você está, criatura que não agradece o que você tem? Mas não é agradecer pelo que eu tenho, pelo que o outro não tem, é pelo que ele tem, na condição que ele é mais agradecido do que eu, que em tese teria muito mais razão para agradecer. Eu digo, meu Jesus, e eu não agradeço, como é que pode?
Então, quando a gente tem a visão espírita, isso fica mais ampliado ainda. Por quê? Porque já não é a coisa circunstancial, pontual, é só desta vida, não é só aquele caso, tem que realmente envolver a tudo. Usando suas palavras, eu sei que muita gente passa pelo que eu passo, passa até por mais do que eu passo, eu sei que às vezes é difícil. Sim, e daí? Vamos em frente. Já pensou se a gente fosse ficar aqui só pensando nas coisas ruins, vamos pensar só nas coisas que dão trabalho. Mas e aí quando a gente vai ver lá na frente? Se você vê qualquer pessoa que foi bem-sucedida na vida, você pergunta como é que foi, ela vai dizer, eu fui muito ajudada por Deus. Como? No dia que eu passei fome, aquilo me ensinou tanto, aí você diz, nossa, você está agradecendo agora? E na hora você agradecia, muitos aí a gente se surpreende, a pessoa diz, eu agradecia. Eu agradecia porque se ele me dava fome é porque eu já tinha comido demais. E aí você disse, opa, tenho que pensar nisso também. Então, Sabrina, olha, eu acho que você mexeu com muita gente que está aqui assistindo a nossa domingueira, porque, usando mais uma outra frase antiga, eu sou macaco velho, mas você ficou mexendo comigo aqui o tempo todo. Ela disse, eu estou olhando aqui para Jacó, ele está fora da tela, mas ele está olhando para mim. Então, eu vou mandar aqui um bocado de recadinho para ele, para ver se ele aprende. Não foi bem assim não, mas tudo bem, viu? Eu que agradeço, gratidão imensa a você por suas colocações, pela abordagem, por seu jeito assim super sincero, super tranquilo de colocar, mesmo sem querer passar a ideia de que, olha, eu sou um anjinho, eu sou uma santinha. Não, eu tenho minhas dificuldades, tal. A gente lê muito bem isso nas suas palavras, mas você não está presa nisso, né? Você está noutra etapa. É como essa história de estar preso no passado, é uma historinha zen que, de vez em quando, eu conto, do monge que estava na beira do rio, com um aluno, e aí chega uma jovem muito bonita que queria atravessar o rio, mas temia. E aí o monge põe a moça nos braços e leva, deixa ela do outro lado e volta. Aí o aluno vai dizer assim, mas senhor, o senhor levou aquela moça tão bonita nos seus braços? Ele disse, foi eu deixei do outro lado. Mas, senhor, o senhor não está sentindo nada? Ele disse, não, eu peguei a moça aqui e deixei do outro lado. Agora, você ainda não tirou da sua cabeça. Você precisa vigiar melhor seus pensamentos. É. Ah, É por isso que... eu Diga. lembrei do ditado, Jacó. Ixi, essa frase tem vindo muito essa semana. Nos olhos de quem não presta, quem é bom não vale nada. Minha avó falava muito isso. Mas obrigada, Jacó, também pelas reflexões. É sempre muito bom ver você. Foi bom, Sabrina. Sabrina, agora já deixa eu pegar teu clima aí, você já faz a nossa oração de encerramento, tá? Faça essa caridade aí por todos nós com muita gratidão. Faço sim, vamos lá. Então a gente só tem a agradecer, né? Agradecer pela nossa vida, por esta tarde de domingo, pelas oportunidades que Deus tem nos concedido, pelas bênçãos do corpo físico, da saúde, do alimento, do nosso lar. São tantas coisas, Senhor, para agradecer. Que a gente possa estar sempre atento a tudo que a gente recebe de Ti, que a gente possa utilizar todo esse tesouro, todas essas dádivas, em benefício do bem e do amor maior, Senhor. Não nos deixe cair no desânimo, na desesperança. Não deixe que o medo nos paralise. Então, Senhor, nós só temos a Te agradecer pelos Teus exemplos, pelas Tuas lições, pelo Teu amor, por continuar conosco, por não desistir de nós. Obrigada, Pai, por tudo. Nós só temos a Te agradecer. Mas que se um dia pudermos pedir de coração, que seja a compreensão, a força, a fé necessária para seguirmos firmes nesse processo que a vida nos convida, de progresso, de aprendizado e de crescimento espiritual. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que Deus abençoe a todos, abençoe aí a semana, os passos, o trabalho de magnetismo, que tudo ocorra na maior paz, na maior tranquilidade, que aproveitem todos essa oportunidade, né? E agradeço. É isso, obrigado, Sabrina, obrigado a você que participou aqui,
acompanhando a nossa domingueira. Tem muita gente que assiste só depois, tem outros que assistem ao vivo. Muita gratidão a vocês e que, se gostaram, deixa aí um like e indiquem para outras pessoas, tá bom? Em meu nome, em nome do Leandro, desejo um excelente final de domingo e uma semana de muitos bons trabalhos. Sabrina, um beijão, querida. Beijão. Obrigado. Tchau. Até qualquer hora dessas eu estou batendo aí na sua porta para você vir ensinar um pouquinho mais para a gente, tá bom? Sei não, viu, Jacó? Tchau, Beijo. querido.